Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes eu pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, tudo que você fizer aí, até o dislike, até me criticar, isso acaba impulsionando o canal, beleza? Então deixe seu comentário aí, dá essa moral, dá essa força. Eu vou começar com o Léo Jardim. Ontem, no vídeo, falando da renovação de contrato do Ryan que está encaminhada, eu falei que faltou o Léo Jardim, né? E aí muita gente me alertou aqui nos comentários, eu gosto que a galera participa comigo aqui do canal, dizendo que saiu uma notícia a respeito do Léo Jardim e que tem uma cláusula, né, que mantém ele no Vasco até 2026, até dezembro de 2026, ou seja, ele não pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano e sair de graça. Mesmo que ele não assine essa renovação de contrato, ele só vai poder fazer isso o ano que vem, eu vou te explicar por quê, né? Ele tem uma cláusula no contrato que se ele jogar 60% dos jogos do Vasco em 2025, o contrato dele é renovado automaticamente até dezembro de 2026. Aí ele só poderia assinar um pré-contrato no meio do ano que vem. Como ele é um jogador que é fominha, que não sai do time, você tem uma ideia, no ano passado ele jogou 96% dos jogos do Vasco na temporada. Acho que é o cara que mais jogou, é o Léo Jardim. Então, essa meta de 60% aí, ele vai bater muito rápido, né? A não ser que agora ele parasse de jogar, pedisse para ficar de fora, aí acontecesse uma parada dessa que aí ia ficar gritante, né? Berrante, que ele não quer ficar no Vasco. Mas não, ele está jogando e a tendência é que ele fique então até o final do contrato, que é dezembro, com a extensão, tá? Até dezembro de 2026 e até lá, né? Ou esse ano vai conversando para poder então entrar em acordo e fazer essa renovação. Vou falar de uma polêmica. Quando a Conmebol fez o sorteio lá da Sul-Americana e da Copa do Brasil, depois saíram as datas e horários dos jogos, saíram aí que o Vasco e o Flamengo iam jogar, o Vasco na Sul-Americana e o Flamengo na Libertadores, no mesmo dia e horário, tá? O Vasco encara o Puerto Cabello, em São Januário, o Flamengo encara o Central Córdoba, no Maracanã. No dia 9 de abril, às 21h30. Aí virou uma polêmica, que eu não entendo, vou dar minha opinião, tá? Porque aí a opinião dos caras que produzem conteúdo é bem diferente do que eu penso. Porque falaram assim, mas isso vai dar confusão, as duas torcidas circulando no mesmo horário, em estádios próximos. Cara, o Vasco e o Flamengo jogam no Maracanã e as torcidas se encontram no Maracanã. Torcidas rivais se encontram para o mesmo jogo, obviamente, porque você é Vasco e Flamengo, no Maracanã. Por que não pode o Flamengo jogar no Maracanã e o Vasco jogar em São Januário? Não entendi a polêmica. Alguém tem que me explicar por que levantaram, ficaram discutindo horas essa polêmica. Se o Vasco e o Flamengo jogam no Maracanã e as torcidas se encontram lá, por que o Flamengo não pode jogar no Maracanã e o Vasco São Januário e as torcidas irem para os seus estádios? Pode rolar confusão? Pode, como rola quando joga Vasco e Flamengo, quando joga Vasco Fluminense, como joga Flamengo e Fluminense. Normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro, né? Então não entendi, confesso, estou tentando entender. Aí eu vi o argumento, e aí esse aí eu consigo compreender, que é o seguinte: peraí, se o BEP libera para que role jogos da mesma torcida, no mesmo horário, por que não rola o Vasco jogando em São Januário? Por que o Vasco não pode jogar contra o Flamengo em São Januário? Então esse argumento aí eu até entendo, porque o Vasco não pode jogar em casa no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Agora, essa de que vão jogar as torcidas no mesmo horário, mesmo disso vai dar rolo, vai dar briga, esse argumento aí eu não consigo compreender, tá? E segundo o BEP, até sobre esse assunto de o Vasco e o Flamengo jogar em São Januário, o argumento deles é que é difícil de dar segurança. Aí é um problema público, não é nem um problema do Vasco, não é um problema de São Januário, é difícil de dar segurança
para essas duas torcidas rivais se encontrarem em São Januário, por causa de acesso, espaço, né? Então um monte de situações que, segundo eles, complica para que esse jogo aconteça em São Januário. Acho que é um argumento para mim que não vale. Todo mundo joga no seu estádio, por que o Vasco não pode jogar no dele? Aí o problema da segurança pública é um problema do Estado, problema do governo do Rio de Janeiro, da prefeitura, não é um problema do Vasco. Né? Minha opinião, tá? Minha opinião, então tá aí, mantidos os jogos para o mesmo horário e o mesmo dia, 9/4, às 21h30, Sul-Americana e Copa Libertadores. O pau vai torar? Vai, como tora em todos os outros jogos. Bom, vou falar sobre o Adson e sobre o Coutinho, né? Dois jogadores que estão voltando de lesão. O Adson já está treinando com o elenco, o Coutinho está para voltar. A expectativa é que os dois estejam no time do Vasco, ou com o time do Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos, tá? O Coutinho está se recuperando bem, e o Adson já está treinando, como eu falei, com o elenco. Já vai jogar, o Adson já vai jogar uns 15 minutos no amistoso que o Vasco vai fazer, um jogo treino que o Vasco vai fazer no sábado contra o Boa Vista. Não entendo aí, o Carille que falou que o Vasco quer pegar adversários mais qualificados, né, adversários mais próximos do que vai enfrentar na Série A, e aí jogou contra o Maricá, e agora vai pegar o Boa Vista. Não conseguiu marcar amistosos contra outros jogos. O Botafogo jogou contra o Cruzeiro, o Santos goleou o Curitiba, o Botafogo tinha um amistoso contra o Curitiba desistiu depois de ser goleado, né? E o Botafogo parece que já agendou um outro amistoso com o time da Série A, não sei se é o Bragantino. Então, sim, não entendo a incompetência para conseguir marcar um amistoso contra o time da Série A, ou pelo menos um time da Série B. O Botafogo acho que vai jogar contra o Novo Horizontino, que é da Série B, né? Então não entendo por que a gente vai fazer amistoso de novo com times do Rio, que a gente já jogou agora no Campeonato Carioca. Né? Não serve de parâmetro, acho que a gente tinha que... E olha que a gente foi jogar contra o Maricá e perdeu por 2-1, viu? Perdeu no tempo normal por 2-1 e depois com os titulares. Depois que entraram os reservas, teve um terceiro tempo, aí o Vasco virou e goleou, tá? Então tá aí. O Adson que deve jogar uns 15 minutos nesse jogo e rola ali uma expectativa de que ele jogue de 20 a 25 minutos contra o Santos, deve entrar no segundo tempo e que o Coutinho esteja nesse jogo também, tá? E para finalizar, uma entrevista polêmica dada pelo Fábio Carille ao GE, né, e que está circulando aí nas redes sociais. Ele fala que os reforços chegaram, né, que ele viu o esforço da direção para tentar contratar jogadores e a incompetência, né? Isso ele não vai falar, obviamente. Mas ele disse que os reforços chegaram e que agora a responsabilidade é dele, tá? Agora é comigo. Então vamos cobrar o Carille agora, né? Que se ele disse que não precisa de reforçar mais, inclusive a matéria do GE, a chamada é essa, que o Vasco não precisa de mais reforços. Ele falou que agora a contratação é só na próxima janela. Havia uma expectativa de que o Vasco buscasse nesse mercado interno um lateral esquerdo, atacante de velocidade, até mesmo um volante, marcador, e não vai, porque eu já falei o porquê. O Vasco está queimado com os times no mercado interno, está mais uma vez provado isso aí, porque o Vasco vai, contrata um jogador do São Paulo, revende o jogador e ao invés de pagar o São Paulo, coloca o São Paulo na fila dos credores na recuperação judicial. Claro, quem é o time que vai querer fazer negócio com o Vasco nessas condições, né? O Grêmio não quis, o Inter não quis, o Palmeiras não quis, o América Mineiro não quis, o Atlético Mineiro não quis. Ninguém quer fazer negócio com o Vasco, porque sabe que o Vasco é mal pagador. Então tá aí, escancarado mais uma vez. Falaram que ele ia buscar agora alternativas no mercado nacional e não chegou ninguém, e o Carille disse que não vai chegar ninguém. Só se aparecer ali uma situação assim de oportunidade de mercado para o Vasco fazer uma contratação. Então tá aí, o Carille, vou deixar, né, o vídeo dele falando isso ao GE. Já me despedindo, desejar para você uma tarde abençoada, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Eu via eles trabalhando o tempo todo atrás de reforços. Chegaram, tá? Então Garré, Nuno e Lloyd, jogadores qualificados que estão num processo ainda de adaptação, principalmente pela nossa temperatura, que vem de lugares assim muito diferentes. Então assim, nós sabíamos das necessidades.
mas eu não precisava cobrar porque era muito claro para todos e eu vi o quanto que eles estavam correndo atrás disso. E agora não vejo, tá? A princípio, a não ser que seja alguma situação muito pontual, que apareça e o clube entenda de fazer. Então, para esse início, até o meio da janela do meio do ano, assim, acredito que não chegue mais ninguém e eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim, que dá para a gente fazer um bom trabalho com o que a gente tem hoje, ainda mais com esse período de treinamento que a gente está tendo.